Olá, meus irmãos e meus amigos. Este é mais um programa Pastor Gilmar Responde e ora por você. Antes de ler duas perguntas com a mesma natureza, eu quero chamar a boa atenção dos que estão aqui mais próximo de nós, Goiânia e a região metropolitana, para estarem aqui conosco às terça-feiras e aos domingos. Terça-feira passada foi inesquecível o poder da palavra, as libertações, as revelações. E aos domingos sempre é um culto muito dinâmico, encharcado de louvores, pregação da palavra, a revelação de Deus, as ministrações com imposição de mãos. Então, venha para cá, eu estou lhe aguardando. Vamos ler as perguntas que temos aqui. Aqui diz assim: eu sempre ouço dizer que o novo crente deveria unir-se imediatamente a uma igreja. Outra pergunta: há alguns anos, alguém em minha igreja me ofendeu muito e eu fui embora. Desde então, nunca mais voltei à igreja. Sei que isto é errado, mas o Senhor não acha que é possível a pessoa ser um bom crente sem frequentar a igreja? Como sempre faço, vamos tomar 2 versículos hoje como fundamentos para as respostas. Hebreus, capítulo 10, o versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima aquele dia. Também vamos ler Colossenses, capítulo 3, o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Vamos retomar a primeira pergunta. De fato, o novo crente deve unir-se imediatamente a uma igreja? Então, pondere isto comigo. Por que um bebê recém-nascido deve ter um lar? Ora, o bebê pode nascer fora de casa, pode nascer até em circunstâncias imprevisíveis, como às vezes a gente toma conhecimento, no ônibus, em uma outra ocasião, em pleno voo. O bebê pode nascer fora de um lar, mas ele vai precisar da sua casa e da sua família, porque lá é que ele vai receber alimentação adequada, cuidados adequados, proteções adequadas, enfim, tudo que é necessário para a vida protegida, saudável e o crescimento saudável do bebê. Queridos, tudo isto é verdade com relação ao crente, ao novo convertido, assim como o bebê precisa dos cuidados paternos, precisa do lar, precisa da alimentação adequada e de um ambiente adequado. Assim é a igreja para o recém-convertido. Somente na igreja ele vai receber o alimento conducente ao crescimento espiritual. É na igreja que nós recebemos ajuda um dos outros e é na igreja que nós, através da palavra, vamos ser amadurecidos para não tropeçarmos. A igreja é a casa do pão. A igreja é a Belém do Senhor. É na igreja que nós somos alimentados interiormente e daí vamos desenvolver e vamos ter
maturidade. Inclusive, se a igreja falhar nesta sua missão, estará comprometido o seu propósito como igreja e também a firmeza, a maturidade do recém-convertido. A segunda pergunta, com a mesma natureza: alguém está me dizendo que foi muito ofendido na igreja, foi embora da igreja, nunca mais voltou, mesmo sabendo que isto não é correto. É possível a pessoa ser um bom crente sem frequentar a igreja? Você já entendeu isto com o que eu acabei de considerar. Mas eu quero dizer a você que me enviou esta pergunta e a todos que estão na mesma situação: você precisa dar um jeito nesta mágoa. Você não pode ficar alimentando estes fatos que causaram estas mágoas e estes aborrecimentos. Você, minha querida ou meu querido, precisa aprender a perdoar quem lhe ofendeu. Eu sei que isto não é fácil, mas você precisa aprender a perdoar quem lhe prejudicou. Por quê, pastor Gilmar? Porque este é o princípio bíblico. A Bíblia está dizendo, onde nós lemos, em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tem queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos mutuamente. Então vamos lá. Eu também falho, eu também erro contra as pessoas, consciente ou inconscientemente, eu também machuco as pessoas. Então eu não sou o dono da razão, eu não sou o único que sou machucado, ignorado. Eu também posso causar tristezas a outros. Então, querida irmã, querido irmão, você não é o irrepreensível, o intocável, o que não erra. Todos nós erramos, todos nós desagradamos a alguém. Qual é o nosso dever? A Bíblia está falando bem alto, como Deus em Cristo nos perdoou. Você foi perdoado, tem certeza disso? Está em paz, desfrutando do perdão como perdoado. Você tem o dever e obrigação, como discípulo de Cristo, de perdoar, de liberar perdão, de entender o mais fraco e não ficar guardando mágoas. Porque se você não perdoa, o Senhor está dizendo que a sua experiência de perdão ou de perdoado não está completa. Ninguém perdoa por metade. Jesus não lhe perdoou por metade, ou apenas a metade dos seus erros. Outros sim, Jesus não lhe perdoou porque você foi merecedor. Foi a graça de Deus que lhe trouxe o perdão. Por isso, minha querida, meu querido, volte para a igreja. Você precisa da comunhão dos demais crentes. Você precisa testemunhar de Cristo. Você precisa do encorajamento dos demais servos de Deus. Você não pode continuar sendo este bebê espiritual que se machuca com tudo e com todos. Sempre haverá esse tipo de desconforto. Então, obedeça à voz do Espírito Santo, não deixando de nos congregarmos, como é o costume de muitos, mas admoestando-nos, exortando-nos, edificando-nos e ajudando-nos mutuamente, quanto mais vede que se aproxima aquele dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento. Jesus está voltando, é hora de vencer tudo isto e com a igreja está pronto para o arrebatamento. Vem orar comigo. Senhor, esta é a tua palavra. Satanás quer gerar porfia, invejas, contendas, desrespeitos, mágoas, afrontas, para separar o teu povo, para dispersar o teu povo, para tirá-los da comunhão e do lugar da bênção. A tua bênção está garantida
a todos e a cada um. Eu repreendo agora estes espíritos de contenda, de ciúmes, de invejas, de desrespeito, de fuxicos, ó Deus, de mexericos. Eu repreendo tudo isto da mente desta irmã, da mente deste irmão, do ambiente da igreja. Deus, eu uso a autoridade que eu tenho recebido de Ti para dizer que estes crentes que não crescem, que são meninos e que dizem eu vou baixar o padrão mesmo e vou brigar e vou contender, o diabo não vai realizar os seus intuitos. Eu te repreendo, Satanás, em o nome do Senhor. E você, irmã, e você, irmão, seja feliz, continue o seu crescimento, sirva a Deus com toda alegria e com toda felicidade. Em o nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo programa. Pastor Gilmar responde e ora por você.